Olha só, gente, 23 pessoas hoje estão sofrendo à espera de leitos de UTI. E essa situação crítica aí foi encontrada ontem pela manhã no Hospital Valfredo Gugel. Acontece com frequência na rede estadual de saúde. A quantidade de leitos de terapia intensiva é insuficiente aqui no estado. E o governo tem até 5 de maio para apresentar um plano de reestruturação dessa rede toda, porque não é só quantidade, é onde esses leitos vão ficar também. Aqui no estúdio eu estou recebendo o presidente do Conselho Regional de Medicina, o doutor Marcos Lima de Freitas. Doutor, muito bom dia para o senhor, bem-vindo ao Bom Dia RN. Fazer aqui um breve histórico, a gente estava conversando antes de começar a entrevista. Essa determinação judicial, concedendo prazo para o governo do estado para reestruturar, não para reestruturar, mas para apresentar um plano, pelo menos para isso, em até 5 de maio, essa história é um pouco antiga, né? De 2013, essa ação. Exatamente. O Conselho entrou com essa ação em 2013? Existe uma ação civil pública na esfera federal por abertura de novos leitos de UTI desde 2013. Naquele momento foi feito um acordo que não foi cumprido e que agora estamos novamente em fase de renegociação desse acordo, né? E por isso esse prazo de até dia 5. Foi apresentado a semana passada em audiência pelo secretário uma proposta onde ele tinha projetos, mas esses projetos não vieram acompanhados dos valores, né, de quanto custariam e de onde viriam essas verbas. Por isso o Conselho rejeitou aquele projeto inicial e para o dia 5 de maio o que ficou determinado é que seriam apresentados os valores e de onde viriam essas verbas. Porque na prática o básico faltou. Porque o papel aguenta tudo, de onde vem o dinheiro e como é que vai ser essa reestruturação, isso aí não estava explicado, então não faria sentido. Né? Exatamente, foi exatamente a dificuldade, porque esse já é um segundo acordo. O primeiro acordo foi feito de forma escalonada, inclusive reduzindo o número de leitos que eram solicitados na inicial do processo, para viabilizar. Só que esse acordo, que era feito de forma escalonada, o número de leitos iam sendo ampliados de forma escalonada ao longo de 2 anos, não foi cumprido. Então agora o Conselho, ano passado, solicitou uma execução da ação e aí voltamos a conversar, já que o governo é outro, o secretário é outro, e aí nós estamos nessa fase de renegociação. Para a gente entender, citamos aqui esses dados que foram dados, inclusive, foram fornecidos aqui pelo doutor, desses 23 pacientes no Valfredo Gugel, ontem pela manhã esperando leitos de UTI. É uma situação que não é só no Valfredo, é na rede como um todo e é bastante antiga. Você deve lembrar que em 2008 nós vivenciamos aqui uma epidemia de dengue, que muitos casos evoluíram para casos mais graves de dengue, de febre hemorrágica, de dengue, e muita gente precisou de UTI e não conseguiu. Para a gente contextualizar, doutor, hoje a gente tem algo em torno de 300 leitos de UTI, aí junta tudo, adulto, um pouco mais pediátrico, de 300 leitos, neonatal. Exatamente, para o SUS. Precisa do dobro, né? Precisaria de pelo menos o dobro disso aí. Agora, é caro ter um leito de UTI? Por que é tão difícil? Por que os governos resistem tanto a abrir leitos de UTI? É importante primeiro falar sobre a importância do leito de UTI. Desde 1930 que se reconhece que esse suporte avançado à vida, ele diminui a mortalidade em 70%. Né? Então é importantíssimo o leito de UTI. Em segundo lugar, ele passa a ser, vai depender muito das condições, não só epidemiológicas, mas também da condição socioeconômica em que o país passa, ou seja, nós estamos numa situação de violência urbana, onde, logicamente, o número de pacientes que vão necessitar de UTI também se amplia. Nós temos uma assistência primária e secundária que são precárias e, portanto, pacientes que têm hipertensão, diabetes, eles não são tratados de forma adequada e, um momento ou outro, vão infartar. E podem precisar de UTI lá na frente. Então, assim, a UTI ela passa a ser um elemento necessário quando você não tem os cuidados nessa assistência, quando você aumenta, amplia os índices de violência urbana, e quando você não cuida da epidemiologia, né, das epidemias, das arboviroses, né, que com frequência se complicam. Então, o valor hoje é um valor que, infelizmente, é um valor alto, porque o número de leitos necessário é acima do que seria se nós tivéssemos... Estamos muito atrasados hoje. Se tivéssemos com esses fatores sob controle, né? Mas, infelizmente, nós não temos esse controle e isso faz cada vez ampliar mais ainda o número de leitos de UTI. Como foi dito no início da matéria, 23 pacientes... Estivemos ontem pela manhã no Valfredo Gugel, 23 pacientes mal acomodados, precisando de leito de UTI. Então, isso é uma constante no principal hospital do Estado. Só para a gente fechar o valor, hoje o Estado contrata leitos de UTI na rede privada, porque precisa compor esse quadro e mesmo assim ainda não é suficiente, R$ 2.500. É variável. Eu soube que recentemente está sendo alocado por esse valor em Mossoró, se não me engano.
e a gente precisa de pelo menos 600 leitos. É isso? Seriam pelo menos 600 leitos. Agora, o senhor citou uma coisa interessante, porque precisamos de muitos leitos, porque a gente está falhando ainda no básico. Se aquele paciente que não foi atendido para prevenir ou para tratar uma diabetes inicial, que não tomou cuidado com o próprio coração, isso vai evoluir lá na frente, ele provavelmente vai precisar de UTI. Então, se eu investir aqui na rede básica, eu não vou precisar de tanta UTI. É isso? O raciocínio é esse? Esse é o raciocínio, né? Tirando as outras questões, né? De epidemias e também da questão da violência urbana, que ampliou. Acidentes de moto é muito frequente, né? Então, nós temos... Ontem, no Valfredo, além desses 23 pacientes mal acomodados, nós tínhamos 2 salas cirúrgicas interditadas, cada uma com um paciente. Então, das 4 salas, apenas 2 podiam receber as emergências, né? Então, assim, as urgências. Essa é a situação que nós encontramos ontem no Valfredo Gugel, tirando os 48 pacientes internados em corredor. Quando a gente fala de saúde pública, principalmente os serviços de média e alta complexidade, a gente sempre imagina que vai encontrar isso em Natal. É um outro problema para a reestruturação, para ser resolvido nesse plano de reestruturação. Perfeitamente. Né? Tem que ir para o interior do estado também. Com certeza. Na reestruturação são definidos leitos para as cidades polos do interior também. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina em todo o Brasil, ele concluiu que não só há uma insuficiência de leitos, mas há também uma má distribuição desses leitos. Ou seja, você tem uma concentração de leitos nas áreas das capitais, né, do país. Mas a parte do interior ela não tem leitos de UTI suficientes. É uma diferença enorme o percentual leitos por número de habitantes quando você compara as áreas urbanas com as áreas mais longínquas. Agora, eu puxo aí um outro problema, doutor, porque, por exemplo, claro, abrir o leito de UTI, construir uma estrutura, levantar a parede, climatizar, comprar os equipamentos, muitas vezes não é o mais difícil. Fixar a equipe de intensivistas nesses locais, principalmente no interior do estado, pode ser o maior desafio. A gente tem essa condição hoje? Eu acho que há uma necessidade de uma vontade política de resolver essa questão. A vontade política, de uma política pública para a saúde de uma maneira geral e também para a implantação de leitos. É importante que os políticos entendam que hoje a população brasileira interpreta como o principal problema do país, inclusive à frente da corrupção e de outros problemas, como desemprego, por exemplo. Então, isso, para o político, é importante que ele saiba dessa informação, porque isso também dá dividendos políticos. Né? Você chegar e ser bem atendido na sua cidade, do interior, você não precisar sair de uma ponta, de um polo do estado para vir para a capital, porque na sua cidade não tem condições de lhe atender, e você ser bem atendido na sua cidade ou próximo dela, isso dá dividendos políticos, e a gente precisa alertar os políticos de que há uma necessidade de se interessar um pouco mais pela política. Em resumo, eu falei aqui pelo menos... Pela saúde, perdão. Pela saúde. Pela saúde, principalmente, perdão. Né? O pessoal está muito interessado em política. Mas saúde. Olha só, eu falei aqui pelo menos 2 vezes sobre valores, para manter, para abrir e fixar a equipe de intensivistas no interior do estado, principalmente, mas o senhor colocou aí, né? Investimento, na verdade. Com certeza. A gente está falando de atender bem a população para que, inclusive, você não venha tratar problemas mais sérios. E ter uma rede, quando ela for necessária, em condições de abrigar essa população. Lembrando aqui, a gente tem hoje quase algo em torno de 300 leitos, precisamos de 600. O governo tem que apresentar a reestruturação, tem que dizer de onde vem o dinheiro, e aí 5 de maio a data marcando, marcante aí. Para trazer esses projetos, né? A ideia seria trazer esses projetos e a partir daí, se não houver a origem do recurso não for informada, aí ficará na decisão da magistrada a questão de se sequestra esses valores para que esse projeto seja implantado. Isso pode acontecer? Pode acontecer, foi o que nós solicitamos também. Dr. Marcos Lima de Freitas, presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no Rio Grande do Norte, batendo um papo com a gente sobre essa questão dos leitos de UTI. Repetindo aqui, o governo do estado tem até 5 de maio para dizer como vai reestruturar a rede de leitos de UTI no Rio Grande do Norte. Não é só dizer como vai investir, onde é que eles vão ficar, de onde vai vir esse dinheiro. Tem todos esses detalhes aí que estão sendo cobrados a partir de agora também pela Justiça. Doutor, muito obrigado. Um ótimo dia para você. Eu agradeço, o Conselho que agradece. Obrigado.